Oi, pessoal, bom dia para quem está assistindo de manhã, né? Boa tarde para quem está vendo à tarde. Sou o Lázaro, às vezes eu me esqueço de me apresentar. Eu sou um dos membros aqui da Enquadros, né? E o que acontece? Que a gente está fazendo essa live nesse horário diferente, né? A gente fez uma live essa semana com o Édipo. E aí, a gente teve um problema na hora de salvar essa live no Instagram e convidamos o Edipo de novo para refazer a live, tá? Então, só aguardar que ele entre, ele já entrou. Vou convidá-lo aqui. Vou ajeitar a luz aqui, só um minutinho. Ah, tô me enxergando agora. Ah, bom dia Bom dia! para esse domingo que você está madrugando, né? Eu não sei, eu amo café, a tradução. Eu só falo português. Deixa eu desligar essa luz. Ai, gente. Mas, me Menino, conta. me piro com o tio. Eu tô emocionadíssimo, inclusive. Hum, Pessoal compartilhando a chamada da reportagem, da live. Que coisa linda. tudo bem? Tudo. Tá bom assim o cabelo? Não, deixa eu... Ah, sucesso. Aí agora que acho que assim ficou melhor. Melhor. Deixa eu puxar isso aqui que tem um negócio para fazer propaganda. Sim, sim, comi muito hambúrguer ontem de noite. Eu tava Eita. com medo de não acordar, mas deu tudo E, certo. é, menino, vou pedir para você se apresentar mais uma vez, né? A gente já teve uma conversa essa semana, eu estava falando que teve esse problema na hora de salvar. Hoje eu vou ficar mais ligado aqui na questão do tempo e tal. Mas uma nova oportunidade, né, de conversarmos e também uma oportunidade de darmos algumas dicas, né, para as Pois pessoas. é, Então, o antes disso, pessoal eu tá pedi bem empolgado. para você se apresentar. Uhum. Eu sou Édipo, Édipo Djavan, sou professor de História. Eu atuo hoje na rede particular e pública municipal em São Gabriel, município do interior do Rio Grande do Sul, cidade vizinha de Santa Maria, onde o Lázaro reside, por enquanto. O que mais que eu tenho que falar? Eu sou licenciado em História lá pela URI Santo Ângelo, mais no interior ainda, fiz mestrado em Geografia na UFSM de Santa Maria. Com... Aquele dia a gente comentou também, né, sobre os trabalhos de conclusão. Sim, Uh, a conversa, enfim, acontece. A gente conversou sobre muitos temas, né? A gente falou um pouquinho a gente foi migrando, né? do que você pesquisou durante ali, a pós-graduação e tal, que acabou desembocando em alguns outros temas, foi bem construtivo, muito legal. Uhum, uhum. Eu falei tanto no TCC quanto na dissertação sobre sexualidade. Uhum. Então, no TCC eu falei sobre a formação do movimento LGBT lá na década de finzinho de 70, início de 80. Não era movimento LGBT ainda, né? Era movimento gay, enfim, movimento homossexual.
com base num jornal chamado Lampião de Esquina, que era o primeiro jornal escrito e direcionado ao público LGBT da época, que na verdade abrangia várias minorias, assim, né? Um jornal bem abrangente. Ele perdurou por 3 anos, né? E na dissertação eu migrei, falei de identidade homossexual e identidade tradicionalista, que a gente discutiu bastante. O Sim, primeiro desvio de rota do assunto foi esse, que a gente começou a falar sobre tradicionalismo gaúcho, sim, que, enfim, falei da participação, da presença, de como funciona isso desses meninos que são gays e estão dentro do tradicionalismo, que é algo um pouco contraditório, já que o tradicionalismo é tão conservador. Existe uma existe todo um machismo presente, até mesmo nessa distinção de gêneros aí muito forte, e foi isso que eu discuti. sim. Uma coisa É, bem é, interessante. eu ia fazer uma pergunta, era sobre. Perdi. Não, Depois eu lembro. não, foi algo muito pesado essa dissertação, então assim, pro doutorado era uma coisa super leve, super light. Aí entrou hoje, falando em doutorado. É, 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 mas vindo para hoje, eu fiz uma listinha aqui, e aí quando eu terminei essa listinha, Também eu vi que eu não tinha. Quer ver? Não coloquei. Eu vi que eu não coloquei nenhuma série. Então eu queria pedir que você começasse indicando uma série aí pro pessoal. Ah, não! É que também eu fiz uma lista imensa de livros e filmes e séries e foi assim, preciso pôr séries aqui. Tá, bom, eu não tenho muita série, mas vamos ver. A gente comentou, foram mais ou menos o que a gente comentou aquele dia, né? Que foi a Modern Love, que a gente já assistiu e curtiu pra caramba. Indicamos, sim. Eu coloquei também a Modern Family, Ah, sim. que eu adoro a Modern Family, assim, tipo, tenho aqui 20 minutos, vou assistir um episódio que eu posso selecionar qualquer um, porque assim, a Uhum, história é engraçada por conta própria, ela não precisa ter, ela não tem uma cronologia. Tem, mas não é tão obrigatório. E eu sempre uhum, vou rir pra caramba. Eu encontrei o nome certinho da série massa da Amazon também, que é, eu não sei falar inglês direito, mas acho que é Tales from the Loop. uhum, A tradução diz que é Contos de Loop. uhum, E que também segue essa lógica de não ter uma linearidade. Tem uma linearidade, mas não é tanto. Ela fica assim, ó. uhum, Pode captar um episódio lá do meio e tá super ok. De boas, assim, tu entende. Porque ela tem uma. Parecido com a Modern Love, ela tem uma. Cada episódio tem uma maneira diferente de lidar com o episódio. É massa, é diferente, mas é massa. Tem também uma que é bem histórica, que eu tô gostando pra caramba da Amazon, que é Hernan. Fala como? da dominação. Hernan. Hernan, mas ela não tá, ela só tá falada em espanhol e só tem legenda em espanhol. Uhum, Então, e ela vai tratar da dominação espanhola do México, mas ela é muito bem feita, assim, eu fiquei encantadíssimo. Vale a pena, vale a pena. Se tu domina um tanto de espanhol, assim, de boas. Um amigo meu me indicou a The Duel, meu Deus, Twilight Zone, algo assim. ah, tá, tá. Sei. Na última live, indicaram pra gente também a Twilight Zone.
Ah, isso aí, ó. Tu fala muito mais. Tu conhece essa série? Não, não conheço. Eu, eu tenho O tido. poliglota da live é tu. Eu, eu tenho tido muito problema para começar novas séries que eu vejo que são grandes e me tomariam muito tempo. E outra coisa que eu Que são estava falando, boas. eu adoro essas séries que a gente termina o episódio e você fica ali horas, dias, refletindo sobre o que acontece na série, puxando ganchos para a vida real, etc. Adoro isso. Só que no momento atual, eu chego para ver uma série, um filme, já extremamente cansado da rotina de estudos. Aí um amigo meu me perguntou ontem, inclusive, ele falou assim, cara, e Dark, você vê? Eu falei, Eu tô nesse dilema pra começar a dar. Só aham, que eu sei que é pesadíssimo. é, Então, assim, eu fico nessa, gente, isso vai, eu vou ficar matutando bem isso. É o dilema do Black Mirror também, assim. Tu sai é, cansado, tu assiste o episódio, tu não tem como maratonar vários episódios, porque tu precisa matutar, tu precisa depurar aquilo, tu fica exatamente. digerindo. E a série não, ela não, acaba que não termina, né, naqueles 50 minutos, 40 minutos que você tá ali. Você vai pensando sobre aquilo depois. E aí o legal também sobre Black Mirror é você pegar e você comentar com um amigo, né, conversar com as pessoas. Nossa, aí você viu esse episódio, esse é o meu favorito, por exemplo. Eu sou apaixonado pelo primeiro episódio, se eu não me engano, da primeira temporada, que é o episódio do porco. Eu acho ele extremamente importante do ponto de vista político, assim, de comportamento social, de como a sociedade muitas vezes coloca uma máscara, né? Enfim, não necessariamente segue uma série de preceitos. Então, é um episódio que ele demanda essa. Ok, você pode assistir e não pensar em nada, mas demanda uma reflexão, uma conversa e tal. Acho que é esse um dos papéis da arte, né, da cultura, do entretenimento, trazer exatamente essa crítica, essa reflexão. Acho extremamente importante. As coisas Uhum, que uhum. entretem, né, tipo, entretem no sentido do humor, assim, que fazem a gente rir, também são importantes até para a gente manter uma sanidade mental. E aí, na série mais Não ficar crítica, sofrendo, né? é, Exato, exato. e aí nas séries mais críticas, a gente conseguir chegar ali inteiro, vamos dizer assim. Né? Então, quando você assiste, por exemplo, uma série que exige esse grau, digamos assim, de reflexão, de cuidado, de debate, mas você o episódio só passa diante dos seus Isso olhos passa. assim, não faz muito sentido. Então, é por isso que eu não tenho pegado essas séries tão é, amplas assim, cheias de linhas do tempo, reflexões, etc, etc. Porque na graduação eu tive um professor que repetia muito a frase, que dizia assim, mais importante que ler um texto é reler ele. E isso eu tenho muito alguns episódios de séries e alguns filmes. Eu tenho filmes, alguns que eu elenquei aqui, que eu assisti, sei lá, 10 vezes, sem dúvidas, eu assisti 10 vezes. E cada nova vez que tu visita ele, é algo novo que te traz e que tu fica ruminando. Uhum. E do Black Mirror tem aquele episódio, esse do porco, eu assisti algumas vezes já, mas tem um outro, eu não sei, eu acho que é da segunda temporada, eles estão no exército e é do ponto de vista de um menino que está no exército e que ele enxerga os inimigos com o rosto de barata. Baratas, sim.
Nossa, eu acho esse episódio muito Sim. pesado e muito bem pensado. E, e eu já tive vontade várias vezes de levar para a sala de aula, mas eu teria que cortar muito, porque tem muitas cenas pesadas, mas assim, É. eu sempre penso na perspectiva do preconceito das populações marginalizadas, assim, como tu enxerga? Qual é o grau de humanidade que tu percebe nessas pessoas? Quando, quando você cita esse episódio da série, você falou das baratas, rapidamente já lembrei aqui de um filme que eu sou apaixonado, tá aí entre provavelmente o top 5 dos meus filmes favoritos, e que tem uma cena muito parecida, né? Que vai ser Que Horas Ela Volta, naquela cena da piscina ali, que Sim. é, A me arrepiei a tudo dona aqui, me da esqueci casa exatamente. vai dizer, vai ligar, né, vai falar assim, não, tinha um rato aqui na minha piscina e tal. E é exatamente o que você falou do episódio das baratas, falando, né, dessa segregação classial, só que em diferentes contextos, né? É, Que Horas Ela Volta é um desses filmes que você, Paulo comentou aí que assiste várias vezes. Eu assisto todo ano, pelo menos, e às vezes 2 vezes por ano, assim, porque para pegar Tá na hora de eu voltar a detalhes. assistir Que Horas Ela Volta. Olha aí, tá na hora de eu retomar ele. Eu com a sala de aula é mais fácil porque às vezes eu revejo com os alunos, então já paro, já Uhum. fico discutindo e tal. Ah, verdade, verdade. É pesado, pesado. Pois é, o Black Mirror ele tinha que ter. Acho que vai sair mais algumas temporadas, mas eu estou no aguardo, estou no aguardo. A última foi diferente, né? Eu não gosto de ficar rotulando as coisas que eu gosto menos de ruim, porque isso fica um pouco relativo, né? Mas assim, a última temporada despertou menos esse debate, essa discussão entre os meus amigos e eu e tal. Então, assim, aguardar. Eu acho que a Netflix, por exemplo, lançou um episódio extra de Black Mirror, que foi a adaptação, se eu não me engano, de um livro, né, que foi o Poço esse ano, saiu esse filme, que é extremamente Uhum. interessante também e traz essa discussão ali. Então, uma recomendação também. Vejam um Poço, é muito legal. Verdade, verdade, verdade. Tá, a gente vai começar pelos filmes, será? Pode começar. Ah, então tá. Então a gente já... tinha um número X de filmes? Tu cuidou isso? Oi? Tu elencou quantos filmes? Tinha um número máximo? Olha, Dois. eu coloquei uma tríade em cada um dos gêneros, para a gente poder conversar um pouquinho também, entendeu? Tá. Você Olha aí, colocou 50, né? Imagino eu. eu coloquei. 92 filmes aqui para você assistir. Deixa eu ver aqui, ó. Eu elenquei 15, mas assim, eu relacionei alguns. Assim, eu, tipo, indico dois por vez. Assim, eu tenho esses dois aqui que eu gostei. Tá, então vamos lá. Vamos lá. Ah, mas tá, mas tu entende acho que mais do gênero que eu. O primeiro que eu elenquei, que é um filme que eu assisti há um tempinho aí, que é o The Lunchbox. Isso não conheço. É, se não me engano, é um filme indiano até. Uhum, E ele discute a maneira como as esposas enviam as marmitas aos maridos. uhum, E que assim,
tem um camarada que passa de bicicleta, essa bicicleta pega várias marmitas, essas várias marmitas são colocadas numa esteira, essa esteira vai num trem, passa para outro trem e de alguma forma chega no, no trabalho do marido. Só que Uhum. ele é um filme que ele vai ampliando o foco, então assim, ele tá tão pequenininho, ele vai aumentando, porque por alguma razão a marmita que a esposa fez, ela tá tentando reconquistar o marido, que ele tá se afastando, então, obviamente Uhum. que a gente tem que compreender que a figura feminina nesse lugar é diferente, né? Então ela realmente ela acha que ela precisa reconquistar esse marido, só que vai para outro cara. E esse cara estava se aposentando e ele era um cara super fechado e rabugento e ele começa a se abrir para a vida. Então realmente o foco da câmera vai aumentando e ele vai percebendo cores, sons e texturas e um filme lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E isso tudo vai sendo impulsionado pelas cartas que eles vão se trocando. Ele diz: olha, Uhum. desculpa, fiquei grato pela marmita, mas tu não é minha esposa, inclusive minha esposa já morreu. Então, é uma fofura de filme. Eu sempre indico. Uhum. É, a gente encontra nos streamings ou Será? as pessoas devem encontrar de maneiras alternativas aqui? Eu encontrei de maneira alternativa. Por Entendo, isso, tanto que eu entendo. nunca procurei nos streamings. Mas eu acho. Ah, mas eu baixei fácil ele. Assim. Deve ter fácil de encontrar. É tu como é? Eu sigo falando ou tu fala Ah, agora? posso indicar, eu posso indicar. Eu botei Vai aqui lá. um filme que eu vi muito recentemente, inclusive foi no último final de semana, se eu não me engano, que foi. Ah, eu não vi. é, eu revi, tá? Eu acho que é importante mencionar. Eu vi esse filme em 2018 e aí revi agora, que é Onde Está a Segunda? Onde Já está a viu? segunda? Não, mas eu já ouvi falar desse filme. Pois é, o que acontece? A gente tem, acho que 2060 ou algo assim. A gente tem que a população mundial ela cresceu no limite ali. Então já tem uma escassez de alimentação muito problemática. Então eles controlam a natalidade das pessoas. Né? Então o que acontece ali na primeira cena, tá? O pessoal aí, as pessoas têm uns problemas com Tô falando que é muito spoiler e tal. bom. Mas acontece na primeira cena. Uma moça, uma mulher, ela dá à luz a 7 filhos. Isso aí. Isso aí. E aí, né, dentro dessa sociedade, esses filhos eles seriam, digamos assim, incubados, né, até um futuro aí no qual eles pudessem voltar e viver a vida deles, enfim. E aí o pai dessa mulher, né, no caso o avô, vai fazer uma coisa ali. Sei. Agora eu vou deixar para as pessoas assistirem, tá? Eu não sou bom com essas resenhas, não, tá? Eu já digo aqui. Pro- Tá, mas é segunda. Tá, só deixa eu entender. E acho que isso não é. Será que é spoiler? É, cada menina tem um dia da semana, não é isso? É um luxo, isso é muito legal. E é naquele estilo, aí aquele que já puxa uma série, né? Indica também, Orphan Black, que tem uma série de clones. É diferente, né? Aqui em Onde Está a Segunda são irmãs, em Orphan Black elas são clones e tal. E aí a atriz, a Hum, Tatiana uhum. Maslany, alguma coisa assim, em Orphan Black, e, e lá é um experimento de fato, né? Algo um pouco mais militar assim. E aqui a mulher, em Onde Está a Segunda, a mulher teve esses sete filhos. O avô vai resolver cuidar dessas meninas, cada uma aí com um dia da semana.
E é extremamente divertido, assim, porque cada uma tem uma personalidade muito singular, particular. E, bom, E a agora atriz da conta, né? deixemos, né, que as pessoas assistam. Esse, para quem assina, tem disponível na Netflix. Isso aí, eu lembro que eu já passei por ele na Netflix. É. Muito que bem, muito bem. Tá, eu tenho aqui três filmes que eu sou encantado. Eles estiveram O no Senhor Oscar em dos Anéis, um, 2017. dois e três. Eles são três. Eu elenquei porque eles são todos de 2016. E assim, Ah, sim. 2016 tem muito filme bom. Tem muito filme bom. E os três estão no Netflix. E são três filmes. Eu acho que os três são de 2016, será? Agora, e agora já me perdi. Mas enfim, eu botei os três juntos porque eu gosto muito e estão no Netflix. O primeiro é o A Chegada, A Chegada. Uhum. que é assim, ó. Eu fui assistir ele porque eu pensei vai ser um suspense beirando terror, né? E os trailers o trailer foi fantástico, porque ele dá essa visão mesmo. Tu acha que é um filme quase de terror. Uhum. E não, é um filme lindo, que fala de linguagem, meu Deus, assim. E é um dos filmes que eu já assisti próximo a 10 vezes. Assim. Cada pouco que eu Uhum. assisto, eu volto a me emocionar. É muito encantador esse filme. O outro, que também é desse ano, é o Moonlight, Moonlight. Sob a Luz do Luar. Que é assim, ó, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Que filme dilacerante, que filme dilacerante. E também tá aí, que eu já assisti quase tanto quanto Chegado. E tem toda a estética, toda a divisão dos três atos com os três personagens, a sutileza. Ele é tão pesado, tão denso, mas ao mesmo tempo ele consegue ser tão sutil, Uhum. né? Bom, a série de críticas no final do filme lá, e o É, é, diretor é, faz assertivo. o que eu gosto em Moonlight é que é um filme no qual você tá no momento que você tá irritado. Aí do nada você vai e fica puto aqui. Aí passa um pouquinho mais, você vai estar encantado com alguma coisa que acontece e tal. Aí você volta para um sentimento ali, talvez, de indignação. Então, tipo assim, em termos de tom, né, do filme, ele vai trazer uma série de reações e de sentimentos que não é todo filme que a gente encontra esse tipo de coisa, né? Muito legal isso no Moonlight, de fato. Uhum, uhum, uhum. Bom, enfim, sou encantado. Eu acho que é recíproco, o sentimento. E o último que eu assisti há pouquíssimo tempo. Agora eu já tô perdido nas datas aí, nos anos, mas enfim, que é o Baby Drive, Ah, Baby Drive é ótimo também, sim. que tá em ritmo de fuga também. A tradução, a gente ignora as traduções. Mas é em ritmo de fuga, e assim, fazia tempo que eu não parava para. Bem, isso eu ficava ruminando. O plano sequência, a segunda cena, na verdade, aquele plano sequência do menino indo buscar o café e voltando, eu já voltei a assistir só esse trecho umas três vezes. Porque é genial, é genial, é genial. Assim, a conexão com cores, câmera, atuação e principalmente a música. E aquele filme tem o quê? Acho que umas 50 músicas, o filme é regado a música o tempo todo. Sim. É assim, ó, encantador. E mais louco que a maior comunicação. Eu acho lindo que. E lembrei do Forma d'Água até agora, porque o Hum, protagonista, o Baby, se comunica com quem ele mais se comunica é com quem não fala, que é o padrasto dele, é o pai dele, enfim.
a comunicação mais linda e mais afinada ali, é deles, que nem a forma d'água, que é a protagonista que é muda com o peixe humano amazônico, que Sim. também não fala. E a comunicação é a comunicação mais sublime do filme. A Forma d'Água que é vencedor, né, do Oscar ali de 2018. 2018, foi, né? Uhum. Ai, Uhum. que tristeza que não foi uma tristeza, né? Mas foi que complicado Droga. foi aquele ano, porque aquele mesmo ano concorria Três Anúncios para um Crime, que é um filme Sim. que eu amo, 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 amo. E assim, é um filme excelente do ponto de vista de drama, né, que é o meu gênero favorito, só que ele vai ter mais problemas também do que A Forma da Água, por exemplo, né, que vai ser esse filme mais estético, que tem problemas também, como o outro, mas ele tem um roteiro mais fechado, ele tem uma fotografia um pouco mais, um pouco bastante vistosa, né, para o público. Então acho que é um filme que lembra, que as pessoas lembram mais do que Três Anúncios para Sim. um Crime e tal. Me parece Mas que é um filme que foi foi uma pensado, pena. né, pra... Foi Uhum. uma pena. A Forma d'Água é um filme que comumente ganha Oscar, assim, eu acho, pelo menos. Eu Tem uns filmes não sei por quê. que os diretores eles já vão pensando na premiação, né? Recentemente eu conversei com um amigo sobre escrita acadêmica. E aí ele estava falando assim, você tem que pensar é, para quem você está escrevendo, né? Quem que vai ser o seu leitor? E o cinema tem disso também. Então você sabe ali, por exemplo, por exemplo, esses filmes que vão ser feitos para a premiação do Oscar, é o caso da Forma d'Água, é o caso Tá valente. isso do próprio Parasita que ganhou esse ano, 1917 que foi Sim, sim, gravado aí sim. em plano sequência, contando uma história de guerra que os senhores, para não chamar de velhos da academia, eles adoram e tal. Então, vai, Os vai anciãos. vai ter esse tipo de filme, mas também vai ter A Barraca do Beijo, vai ter Transformers, entendeu? Que é feito para um outro público e que entrete de formas diferentes e tal. É um filme que eu vi com uma amiga que foi. Nessa mesma época, lançaram um filme sobre um, um magnata da costura. Agora eu não vou lembrar o nome. Ah, menino, sim, ele teve no Oscar, não foi? Isso, isso. Agora o nome eu esqueci. Mas é um filme contemplativo, assim, Isso, é, de boas pra te atuações, fazer um café e ficar. de uma boa fotografia, de você observar ali, entender o contexto, né, social daquele período. Mas minha amiga, no final, olhou para minha cara assim e falou assim: mas. E aí? Ele foi indicado em 2018, tô achando aqui. Gente, Mas é muito isso, significa trama fantasma. Drama Fantasma, sim, sim, Ah, teve Dunkirk, inclusive. sim. O Corra teve também indicado nesse. Ai, ó. Uma coisa que ficaram bastante decepcionados foi a questão do Nós não aparecer nas premiações, né? Que é um filme tão Uhum. bom quanto o Corra e que não aconteceu. Mas o cinema tem um pouco disso, assim, né? De filmes mais voltados para o suspense, para o terror, não aparecerem tanto. Eu assisti o Corra, mas eu não assisti o Nós. Eu quero assistir. Eu quero assistir Uhum. muito. Eu sei que é muito bom. É Eu muito tô com bom. Com a Lupita Nyong'o. ele.
Pois é, essa série, meu Deus, não sei o que, Light Zone, que eu falei, é do mesmo diretor, né? Ah, eu não sabia. Eu acho que é, pelo que eu Que entendi, é. legal. Por isso que eu fiquei com mais vontade de assistir. E você tem, aproveitando, você tem um filme favorito de todos os tempos, assim, que você. Ah, assim, eu tenho o 12 anos de escravidão é um dos filmes que tá tá sempre entre o top 5 assim, o top 5. Mas é o filme desses filmes ruminativos, assim, que cada vez que eu assisto, uma das cenas finais lá, antes dele ser do personagem do Leonardo DiCaprio, será não, do Brad Pitt. Logo depois que ele fala com o personagem do Brad Pitt, que eles constroem a casa lá, aquela cena, câmera parada, dele olhando pro nada por sei lá quantos minutos, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É uma. É um dos filmes, assim, eu assisti no cinema, tive a satisfação de assistir no cinema, de início, logo que ele foi lançado. Cada pouco eu volto a assistir ele, porque, assim, é pesado e é muito É. bom. Eu só senti algo parecido, que é um dos outros filmes indicados aqui na minha lista, e que é desse ano, é um filme brasileiro, é A História da Minha Vida. Ah, não conheço eles. Sim, eu senti essa sensação, esse desamparo, assim. O filme acaba e tu não sabe que tu vai fazer assistindo esse filme. Eu assisti ano passado numa sala de cinema na Casa de Cultura de Porto Alegre. Então, uma sala pequenininha, aconchegante. O filme tem 2 horas e 20 minutos. E nos últimos 20 minutos aparece a Fernanda Montenegro. E o filme é lento até então. Então, ele vai indo, vai indo. E esses 20 minutos com a Fernanda Montenegro, me enervo até para falar, porque assim, a atuação dela é tão desconcertante, a história dá cada giro, que o filme, e que todo, foi muito engraçado, que eu nunca tinha ouvido. As pessoas não falam no cinema, eu não falo no cinema. E começou todo mundo assim, ah, não, não, não. E foi caindo a ficha em todo mundo. E todo mundo começou a desandar numa choradeira, que o filme acabou e ninguém saía. A gente ficou assim, ó, encolhido, todo mundo nas suas cadeiras. E o pessoal abriu a porta, tinha uma fila de pessoas para entrar e ninguém saía, porque tava todo mundo assim, arrasado. Arrasado. Olha, É, é um tudo culpa do Gregório e do Vivier, tá? maldito. Maldito. Maldito mesmo, sim. Mas sim, lembrei, eu não tinha associado, né, o nome ao filme, mas eu vi também. Belíssimo filme. É um filme que representou ali o Brasil no ano passado, né? A gente tinha Bacurau, um ótimo filme também. E aí eles Tem que estar sugeriram, na lista. eles sugeriram Mas tu sabe que eu acho que não foi porque saiu uma reportagem que ele pode vir a ser indicado para o Oscar de 2021. Porque em alguns lugares ele está só recém passando em 2020. Não sei, hum, assim, eu não investiguei muito, mas acho que tem essa possibilidade. entendi. Eu, Ok? Entendi. Tá. eu Eu acho que a gente podia, você que fez aí uma super lista, acho que a gente podia falar um pouquinho dos livros. Tá. Tá. Só preciso citar um filme antes. Eu só preciso citar aqui o filme, né? Aí tem uma lista. Pode Eu falar. vou, para. Eu só Lê, vou to- falar o Abemos lê Papam. todos, Para. lê todos os outros filmes que você quis Ah, indicar. então tá bom. Abemos Papam é um filme italiano. Abemos Papam é um filme italiano de 2011. Surreal de muito bom.
muito bom, e que eu coloquei ele junto com Dois Papas, que é um filme que saiu esse ano passado, e eu acho assim, também assisti várias vezes. O 12 anos de escravidão e o Django Livre. O Django Livre assim, é muito bom. Eu citei também um filme francês, o Amor de 2012, que assim, ó, um drama pesadíssimo e lindíssimo. E aí, dois do mesmo diretor, que é o Cisne Negro e o Mother, que eu Hum, tenho uma dificuldade de elencar qual que eu gosto mais. eu gosto muito Mas do Mal. assim, uhum, uhum. Que ali, O assim, Mother, um espacinho para fazer umas críticas a, a fundamentalismo. fundamentalismos religiosos, eu acho importantíssimo. E eu acho que foi uma das coisas que incomodou muita gente também, que não é um filme muito adorado. Eu acho que, Sim, imagino sim. eu, que por esse nosso viés conservador mesmo, né? Porque quando a gente fala de conservadorismo, por exemplo, dentro do campo mais progressista, ou da galera que faz parte de algum grupo de esquerda, é meio que tabu também, né? Como se a gente não tivesse alguns temas, algumas temáticas que a gente Não fosse tem. extremamente conservador, né? Em alguns aspectos, e que você pensar no progressismo te exclui desse outro lado que é estrutural, né? Algumas coisas, assim como o Uhum. Super, racismo, que a gente super. conversou um pouquinho na, na, na última live, a gente falou um pouquinho também dessa divisão, né, do trabalho aqui no Brasil, relacionada muito a essa educação básica e tal, a gente falou disso também. Então, essas coisas, elas são muito estruturais e que são carregadas, né, de várias formas, assim. Então, me perdi aqui, nem sei o que a gente estava falando. Mas e outra coisa que eu adorei do filme é que ele vendeu De modder das críticas, lembrei, é isso. isso, ele vendeu muito bem o trailer dele também. Eu achei que era um filme de terror, assim. E Uhum. cheguei lá e não, assim, foi lindíssimo, É. lindíssimo. E eu já assisti algumas vezes ele também. Assim como o Cisne Negro, assim, que eu acho. Ah, Esse livro é muito bom também. que é o filme que. São o tipo de filme que tu entende quando tu passa a reassistir, assim, me parece. E Terminou. Ah, e agora tu precisa ver. e Cisne Negro, quando eu busco aqui na memória, é aquele. Pelo menos a minha experiência, né? Um filme que te traz muita angústia e tal, que você vai se recolhendo na cadeira assim, tipo, você vai ficando meio desconfortável e tal. É um filme que incomoda muito. Não, assim, tipo, eu demorei pra entender o que que tá acontecendo, assim. No final, assim, meu Deus, assim. É. Por isso que eu tive que reassistir pra dizer, não, peraí, não é isso aí, não. Ou quem sabe, ou talvez seja, não sei. Ficamos ruminando agora, inclusive, os filmes de agora. Sim. Vamos passar para os livros? Vamos, Então vamos. vamos. Tá, e tu não vai falar da. Tá, senão a gente não vai ficar falando só de filme. É, Eu trouxe, me ajudou muito, que eu fiz uma lista de filmes e livros no Facebook há pouco tempo. Então, os livros eu fiz. Lancei cada dia uma capa e tal, tinha aquele negócio lá. uhum. Então, deu uma ajudada. Eu elenquei os livros que me marcaram ao longo da minha vida. Não sei se poderia ser, pode ser? Pode, Pode? com certeza. Sim. Pode. Tá. O primeiro livro que me marcou profundamente, que eu tenho vontade de voltar a lê-lo, é um livro infanto-juvenil que eu li lá, sei lá, na quinta, sexta série, que é A Vida é Agora, Ser Jovem em Tempos de AIDS. E esse livro foi, eu fico todo arrepiado, inclusive,
Esse livro eu sempre relembro, eu sempre comento dele, porque foi a primeira vez que eu ouvi falar. Imagina, na minha cidade interior, pequeníssima, eu ouvi falar de uma maneira sensata sobre a AIDS, que eu não sabia o que era até então, né? Ninguém Uhum. ia me explicar. E também que falava sobre homossexualidade, que no meio do filme, no meio do livro, uma amiga desse menino comenta para ele que ela entendeu o que era o amor quando ela viu o irmão dela doente sendo cuidado pelo namorado dele. E isso foi uma explosão na minha cabeça, né? Porque assim, tipo, para me compreender e para entender das possibilidades que eu poderia ter enquanto relacionamento no futuro, que até então me sentia um bicho, um animal, uma besta, sei lá, alguém terrível. Isso foi Um, fantástico de se ver aí. um Eu jovem sinto. desarticulado, né, socialmente. Então, tipo, foi muito. Ah, Então, foi inclusive, vou indicar aqui, peraí, que essa indica. semana, meu amigo Gregório do Vivier, aquele é íntimo, O Greg, lançou, o Greg. lançou um episódio, o Greg, que eu chamo ele de Greg, ele lançou um episódio da Damares. Gente, que Ah! genial, genial. Muito importante, fundamental. Vou compartilhar nas minhas redes sociais ainda, Por porque gentileza, até mesmo porque o cão é é muito muito articulado. articulado. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ah, Ai, gente. desculpe. Dicas, continue, por favor. Continuar. Ai, meu Deus, eu não sei se eu tô sendo tão pensando, mas tá. Outro livro que, assim, lá no ensino médio, eu já passei pro ensino médio, mas alguns livros me causaram algumas coisinhas. E um é super novelão, assim, que todo mundo leu, mas assim, que para mim também descortinou muita coisa, porque eu era super conservador. Menino, eu fui para catequese sabendo todas as orações, inclusive Salve Rainha e Crê em Deus Pai. Isso aqui, eu, eu não sabia o que eu estava fazendo lá. Então, então eu tive por mais que não pareça, eu tive uma formação muito católica. Sabia a história de todos os santos. Que foi o Código da Vinci, que foi. E claro que daí, aí principalmente pela capacidade narrativa do livro e do autor, né? Foi um livro assim surreal. E na sequência veio o filme, então é que o filme não chega tanto, mas o Dan Brown é aquele assim, tipo, tu quer relaxar, lê ele, porque tu não precisa pensar, tu vai só lendo. O livro vai te dando tudo, assim, tipo, ele não vai, Uhum. não é tipo Dark que tu precisa parar para pensar e tu pensa, mas assim, o livro, a escrita não é tão rebuscado. Não sei se chegou a ler, ou tu leu Não, algo do Dalton. não. Ah, não. Como não? Não, eu sou um homem que, que, Sim. que trabalhou muito com o mainstream ali, né? Tipo, na infância, adolescência, eu li a série inteira do Sherlock Holmes, por exemplo, que era bastante Ai, famosa. olha aí, Depois eu menino. li, aí acompanhei Harry Potter, né, na infância e adolescência ali, acompanhei depois Jogos Vorazes, li Jogos Vorazes, aí li A Bússola de Ouro. Então, tipo assim, o que estava sendo produzido assim, né, eu acho que pela idade também, e depois eu fui já entrando nessa linguagem mais acadêmica mesmo e de livros um pouco mais Uhum. políticos e tal, associados à minha área, né, economia. Eu tive a sorte, eu acho, e aí entra a questão que a gente discutiu sobre a importância da leitura na infância, na escola. Eu tive a sorte de ter sido colocado próximo de livros desde muito cedo. Então, assim, tipo, no ensino médio eu li pra caramba.
Uhum. E li que a próxima indicação e que eu estou relendo agora, hoje em dia, que são os livros do Érico Veríssimo. Então aí entram vários, por exemplo, Olhar os Íris do Campo, mas principalmente Incidente Antares, e a trilogia do Tempo e o Vento, que eu li toda no ensino médio. Uhum. E eu venho relendo. Eu terminei agora há poucos dias o Arquipélago, que é assim, ó, surreal de maravilhoso. Assim. Então, e que tem esse peso político tremendo. Bom, Incidente Antares imaginem, os mortos levantam numa greve geral e vem falar mal da sociedade. E o mais louco é que a censura deixou passar pelos mortos falando. Né? Uhum. Então E o final também, que não é spoiler, mas assim, enfim, o pai carregando o gurizinho diz assim, frases nefastas foram escritas no muro. Aí o menininho, pai, o que tá escrito? Eu acho que eu sei ler, tá escrito cala a boca, guri! Então, o livro termina assim, todo mundo fica assim, meu Deus do céu, explode a tua mente. Muito genial, genial. Eu Nós, tive eu fui para essa leitura lá no ensino médio. é, nós temos aqui 4 minutos para você Eu não dar acredito, já. Ah, de, não. de dar todo o resto do seu arcabouço aí de 47 indicações. Ah, tá. Eu tenho o Crônicas de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques, que tem o maior spoiler que existe, que assim, na primeira frase do livro diz, no dia que fulano de tal morreu, e começa a contar a história do fulano de tal. Uhum. Então tu fica assim, ó, não, ele não vai morrer. Claro que não. Mas já foi anunciada a morte. O Remorso de Baltazar Serapião, de um escritor genialíssimo português, que é o Walter Ugumãe, e está bombando muito. E também é outra escrita dilacerante. E quando falaram para mim, Édipo, tu vai ler algumas páginas e ter que largar o livro para. É isso que acontece, assim, ele dá um embrulho no estômago. E aí, dos teóricos, eu tenho alguns livros. Por exemplo, Trópico dos Pecados, que é do Ronaldo Vainflas, é o primeiro livro que vai abordar sexualidade no Brasil Colônia. Genial. O Além do Carnaval, que eu comecei a citar, que vai falar sobre homossexualidade no Brasil no século XX. E o Feminismos em Comum, que é o da Márcia Tiburi, que é um manualzinho basicão, absurdamente didático e que assim, eu devora ele assim, de imediato. Que é assim, muito bom, muito, muito, muito bom. Pronto. É, menino, eu quero agradecê-lo. Vou agradecer também todas as pessoas que puderam Deixa eu ver estar falando. aqui conosco. Hoje não teve perguntas, a gente teve menos participação. Domingo as pessoas ficam mais reclusas, né, mais quietinhas também. Eu tive aqui que ligar para o Édipo, senão ele não ia acordar a tempo. Eu fui marcar, Me acordo. vou deixar registrado aqui, eu fui marcar com o Édipo, aí eu falei assim, a gente podia fazer no domingo e tal, né? Vamos fazer ali um horário próximo, né, de 11, meio-dia e tal, o que você acha? Ele, não, é que domingo eu acordo 3 horas, 4 horas da Ah, tarde. mentira! Tu acordou Eu tenho uma, gente, claro. conversas, eu tenho conversas do Telegram, eu posso Eu tenho prints. ter, eu tenho convic provas, né? Como diria Marcelo Eu quero Adnet. acabar com a tua raça. Tu pesquisou no Google como acabar com a reputação. Não, mas sério, aí eu entendo isso do domingo, você querer ficar
ficar mais quietinho, não necessariamente dormindo, né? Porque muitas vezes a gente acorda, fica E fica ali. quietinho ali, mexendo no celular, assistindo alguma coisa, ou só ouvindo uma música. Então eu agradeço por você ter quebrado essa sua rotina dominical para conversar conosco, indicar aí. Foram quase 50 nomes que indicamos entre séries e livros e filmes. Foram muitas dicas mesmo. Eu espero que as pessoas gostem, né, das dicas. Também comentem aqui, ó, se você estiver assistindo no Instagram ou assistindo no YouTube, dê dicas aqui pra gente conhecer um pouco de vocês também. E Édipo, agradecendo, vou pedir para você dar suas considerações finais aí. Pois é, muito. Só tenho a agradecer, inclusive, o convite. Novamente foi muito divertido, muito produtivo. Adorei. E se da próxima vez ou em outras oportunidades a gente escolhe outro tema, ou até mesmo dando sequência para discutir um pouco melhor cada um desses nomes e títulos, estou super à disposição. Muito A gente, obrigado. a gente que agradece. Você é sempre muito solícito, prontamente já aceitou, animadíssimo. E apesar de termos perdido, né, a primeira conversa, o primeiro material, são coisas que a gente, de uma forma ou de outra, resgatou hoje e que a gente pode resgatar também em conversas futuras, né? Então, gratidão. Gratidão. Hashtag gratidão. Ai, meu Deus do céu. Um beijo, fique bem, se cuide, use a máscara direitinho, tá? Use álcool em gel. Não é mais use A camisinha, use a pandemia ainda máscara. existe, tá? Parece que as pessoas não estão entendendo muito bem o que está acontecendo ainda. Então, assim, são cuidados que a gente pode ter com o outro, né? O meu amigo Greg fez um episódio sobre cuidado, também assistam. Ele não me mandou direto dessa vez, eu não entendi, mas eu vou procurar e vou assistir. Eu vou perguntar aqui Acho que para não. ele no WhatsApp. Ai, meu Deus do céu. Um beijo, bom resto de domingo aí para você. Até a Para próxima. ti também e para todos. Beijo, abraço. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.